Estamos dando início a mais uma aplicação técnica da empresa Proente Consultoria. Eu sou o Márcio Proente, muito prazer, seja bem-vindo. E hoje nós temos um assunto muito bom. Você já deve ter passado e imaginado por que alguns projetos que têm tudo para dar certo, eles não desenvolvem, não vão para frente. Alguma coisa acontece no meio do caminho que às vezes até é inexplicável. Nesse dia, nós vamos falar sobre algo que é profundo, que é básico e, no entanto, às vezes é muito desprezado: o escopo do projeto. O escopo, o domínio desse escopo é muito importante para que você possa ter o controle definitivo desde o início da obra até o final. Então nós vamos falar hoje sobre dominando o escopo do projeto, o escopo da obra, ok? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, bem-vindos, sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar, eu sou, como eu falei, Márcio Proente, mais de 25 anos de experiência na área de planejamento e orçamento de obras, né? Nós temos aí uma grande gama de projetos que fizemos com cases maravilhosos de sucesso. E hoje aqui, o meu objetivo maior, a minha missão maior é ajudar planejadores que, como eu, no passado, não tiveram nenhum respaldo, nenhum técnico no meio do caminho. Eu quero estar sendo esse respaldo técnico, esse apoio técnico no meio do caminho, tá bom? Nós temos um livro chamado Índice de Produtividade, que você pode estar adquirindo também, que é para planejamento e orçamento. São 9 disciplinas e mais de 4.000 índices de produtividade que formatam esse livro, que tem sido aclamado pelas pessoas que compram. Como ele não é apenas um livro, ele é uma ferramenta de trabalho. E para esse ano 2026 nós temos uma surpresa melhor. Esse livro se transformou em uma planilha Excel, onde nós também estamos comercializando. E essa planilha tem todos os 4.000 índices de produtividade editáveis para que você formate a sua base de dados, né? Para que no futuro você tenha uma base de dados muito mais atualizada. Mas vamos lá, vamos falar sobre a parte estratégica de como gerenciar um escopo de projeto. Um escopo de projeto, ele tem na verdade, vários benefícios, mas eu vou só listar 3 benefícios aqui, né? O escopo de projeto tem todas as informações necessárias para execução. Negligenciar essa etapa resulta em perca de dinheiro, retrabalho e resultados insatisfatórios. Então, ele é de extrema importância e ele é feito antes de você iniciar uma linha de projeto. E ele tem 3 benefícios gigantes. Primeiro, ele alinha a expectativa da montadora ou da empresa prestadora de serviço com o cliente. Ele faz esse alinhamento, coloca todo mundo na mesma página. Porque uma coisa é você interpretar a planilha de preço unitário ou o orçamento, interpretar. A segunda coisa é você consolidar o escopo, que é uma fase importantíssima. Todo escopo tem que ser consolidado com o cliente, para que você não tenha surpresas na frente, para que ele não fale vermelho, você é abóbora, para que ele não fale vermelho, você é alface, entendeu? Então, consolidar com o cliente, colocar na mesma página tudo aquilo que está solicitado no contrato, conhecer primeiro todo o contrato e consolidar essas informações é extremamente importante. A segunda coisa é a redução de retrabalho. Quando você tem o escopo garantido, você só faz aquilo que está no escopo. Ah, mas Márcio, não pode fazer um pedido do cliente? Pode, se o pedido do cliente for registrado, se for pago e se for aditivado no escopo. Se não for, não pode fazer, porque você vai perder dinheiro, meu irmão. Você vai acabar perdendo dinheiro e vai ser exigido aquilo que você não recebe como algo muito maior. É como uma pessoa vai pintar a casa na sua casa, vai pintar o seu apartamento,
e daí você pede para fazer uma parte elétrica. Ele não fizer, você não paga nada, você não tem custo nenhum, mas você vai exigir que ele faça aquele serviço bem feito. Só que não é métier do pintor fazer isso. Não é know-how dele fazer isso. Pode até fazer para quebrar galho, mas não é know-how. Assim acontece na indústria também. Tem muita coisa, muita solicitação depois interna da fiscalização ou até mesmo do cliente direto que foge, você quer agradar, você quer fazer a política, acaba cedendo e depois lá na frente se dando mal, muito mal, porque todo trabalho exige custo, todo trabalho exige tempo e você tem que ser o guardião desses dois critérios, tempo e trabalho. Então, redução de retrabalho, você acompanhar, gerenciar o escopo, você reduz o retrabalho, né? Tenta errar menos, mitiga isso. E a terceira coisa é ter uma base de conhecimento sólida, né? O escopo serve também para que ele seja um apanhado de boas práticas na continuidade do projeto. O escopo não se faz só no início e larga ele lá, não. O escopo ele tem que acompanhar, né, todo o projeto para que ele possa ser saudável, para que você possa entregar exatamente aquilo que você falou que ia entregar, ok? Agora, uma discussão muito, muito forte dentro desse escopo são duas perspectivas que nunca ninguém toma atenção. A primeira é o produto do escopo e a segunda é o projeto do escopo. Uma é o resultado, o outro é o trabalho. Primeiro, você pensar, sempre pensamos, principalmente o planejador, sempre pensa no trabalho. Qual é o trabalho que eu vou entregar? Qual é o trabalho? Quantas HHs vai ter? O trabalho, a compra do terreno, a compra de materiais, o serviço HH da mão de obra, né? As licenças, etc. e tal, é como fazer. É o trabalho a se fazer. Mas o que entregar é o interessante, né? As características de um produto acabado, né? A quantidade de entregáveis que tem, o layout externo, o acabamento final, a qualidade, as expectativas do cliente, tudo isso pondera também lá no escopo. Então uma coisa é produto, outra coisa é trabalho. Eu tenho o que eu vou entregar e eu tenho como eu vou entregar isso para ele. Como eu vou fazer para entregar isso para ele? Normalmente, todo planejador, ele pula esse produto. Ele entrega. O que você está trabalhando? Estou trabalhando lá numa empresa, lá estou gastando lá, sei lá, 1 milhão de horas homens, tal, nós vamos fazer a manutenção técnica. Não é. Nós vamos colocar para operar uma planta, né? Uma planta de amônia, e essa planta de amônia vai funcionar. Esse é o produto. Esse é o que o cliente espera. Porque não adianta nada fazer todo o trabalho e daí não funcionar. Não adianta nada você fazer todo o trabalho e entregar mal feito. Você só gastou dinheiro, né? Um insight é preciso definir o que será entregue, o produto. E para definir o que será feito, o projeto, você tem que definir isso. Ótimo. Qual é o produto? O produto é uma planta de celulose. Maravilha. Que tipo de celulose? Você ter detalhes da entrega do produto, para não ter lá na frente surpresa. Mas não foi bem isso que eu pedi, não foi bem isso que eu falei, não foi bem isso que era a intenção de fazer, né? Então você tem que estar sempre ligado nesses dois fatores. A segunda coisa é que é o valor estratégico e o acordado de resultados. Como eu falei lá no início, é preciso colocar todo mundo na mesma página. E nesse momento
é preciso alinhar o que realmente o cliente quer daquilo que você visualizou que tem capacidade de entregar. Porque muitas vezes o cliente quer café, mas com biscoito e com leite. Mas ele só contratou café. Tem uma empresa grande aí que é especialista em fazer isso. Contrata café, mas quer café, biscoito, bolacha, quer leite, quer frutinha junto. E não estava no escopo, não estava dentro. Então, você tem que ver qual o valor estratégico que você vai entregar. Você tem que valorizar dentro do escopo aquilo que você vai entregar. Ele falar uma coisa e você colocar o seu valor estratégico, a estratégia para fazer. Eu sempre falo isso, tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então você tem que, dentro do escopo, analisar a viabilidade, a otimização e a clareza desse escopo, para que fique claro não só para o cliente, mas também para todo o seu rol de mão de obra, né? Toda a supervisão, tudo aquilo, todo mundo falar a mesma coisa, entregar a mesma coisa. Eu trabalhei fazendo consultoria em uma grande empresa, que eu não vou citar o nome, mas eles são muito radicais nesse alinhamento do escopo. Porque uma vez o escopo definido, não se faz nada além daquilo que foi definido. Ah, mas eu preciso, mas é inerente, está inerente ao contrato, é inerente, tem que fazer. Não está escrito, não está feito, não será feito. Eles são radicais. E daí o que faz? Aditivo. Não está escrito aqui, vamos aditivar. E aí coloca-se o peso de custo e tempo junto àquele aditivo. É a melhor maneira de fazer. É a maneira mais segura de se fazer. Porque uma vez que você aceita o contrato, eu entendo também que um contrato ele precisa ser bisuntado comercialmente. Ele precisa criar um enfeite muito grande para poder conquistar o serviço. E principalmente hoje no Brasil, que as coisas são muito complicadas, né? Nós sabemos, eu não vou entrar nesse critério. Mas existe um limite, uma linha tênue onde você pode chegar, até onde você pode chegar comercial e aonde é só engenharia. E a engenharia tem que ser respeitada. Se a engenharia não for respeitada pelo comercial, o comercial não respeitar, a engenharia não respeitar o comercial e o comercial não respeitar a engenharia, temos um problema. Então, é necessário ter esse ciclo claro na cabeça de todos da empresa, todos, porque vocês são uma equipe e todos da empresa têm que ter esse ciclo de vida do gerenciamento do escopo em mãos, para não falar e não fazer bobagem, para não falar e não fazer coisas que vão perder o escopo de vista, né? E o PMI, o PMBOK, ele define exatamente como que deve ser esse ciclo de vida do escopo, para que você não se perca no meio do caminho, né? Ele define assim, primeiro, o planejamento e o gerenciamento do escopo. Segundo, coletar requisitos para fazer, né, as necessidades do escopo. Depois, definir o escopo. Daí, criar a EAP. Daí, depois, olha, o quarto passo a criar a EAP. Primeiro, gerencia o planejamento, né? Planejamento e gerenciamento. Como é que nós vamos fazer isso? Segundo, vamos coletar os requisitos. Qual é a quantidade? O que vai ser feito? Que tamanho é isso? Como que nós vamos fazer isso? Daí, terceiro, a gente define. A interpretação nossa é essa aqui. Nós vamos entregar isso aqui. E daí, quarto, faz a IAP. Muitas empresas já começam no quarto. Já engata a quarta marcha e já faz a IAP direto, sem ter a clareza, sem ter a gerência disso tudo, sem saber como é que vai gerir isso tudo, como é que vai trabalhar com isso tudo, quais são os quantitativos corretos, principalmente quando se fundamenta em projetos que não estão acabados. Aí é um grande problema. Não tem uma definição, não coloca todo mundo na mesma página. O cliente está querendo uma coisa enorme e você está pensando em uma coisa pequena. E daí faz uma IAP
E às vezes o cliente não tem a capacidade técnica de analisar EAP da maneira correta e engole aquilo e lá na frente tem problema. E daí validar o escopo com o cliente, validar, depois que faz a EAP, a AWS, valida com o cliente, ó, é isso aqui, ó, é isso aqui tá certo, ó, vamos analisar profundamente o que é. Não só mostrar uma planilha e achar que essa planilha é mandatória, não é. Às vezes o cliente tem uma ideia muito diferente daquilo que está escrito no papel. E no final, consolidar isso de maneira estratégica, preto no branco. Eu sempre falo aqui nas aplicações técnicas que o que vale é o que está escrito. Porque de boca só beijo na boca. E olha com quem? Normalmente com a sua esposa. Né? Senão o resto dá problema. Então, planejar esses requisitos é a função do projeto inicial. É planejar a regra do jogo. Né? Define o escopo, será criado, validado e controlado. É o plano para fazer o plano. É fazer o plano antes do plano. Né? Quais ferramentas usar, como obter a aceitação formal, como gerenciar as mudanças. Né? Coletar o requisito já é traduzido em necessidades. Converter as necessidades do cliente em requisitos técnicos, o olho clínico e a técnica como entrevistas oficiais, né? Você falar com o cliente, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, principalmente em área de planta de industrial, né? Tem coisas que o operador define que facilita a ergonomia dele, facilita o processo dele. E você tem que saber antes. Porque depois de construído, meu irmão, mas daí tem que estar no projeto. Nem muitas vezes não está no projeto. Porque o projeto também não fez isso. Essa regra do escopo não serve só para o planejamento, serve para o orçamento, serve para o projeto, serve para o suprimento, serve para todo mundo. Porque se só o planejamento fizer análise do escopo, né, já se perdeu o jogo já há muito tempo, entendeu? A estrutura analítica do projeto ela é a quarta posição. E quando chega na estrutura, para você definir, né, quebrar tudo aquilo que já foi feito, você tem que saber o que quebrar. É a mesma coisa, a WBS é a mesma coisa, que a WBS é em inglês, né? A IAP é em inglês. Só que na WBS o inglês fala assim, é quebrar o projeto, é esmiuçar ele, é transformar ele em famílias e microprojetos para poder beneficiar você. Mas muitas pessoas só fazem isso na fase de planejamento e o pior, só fazem isso de maneira aleatória. Né? Quebra lá uma hierarquia qualquer, não define não define as microgerências que vão ter, as microentregas que vão ter, e perdem uma grande oportunidade de criar uma estratégia poderosa para fazer um cronograma bem feito e para fazer um projeto bem feito. É ter na manga sempre uma carta para poder jogar nos momentos difíceis do projeto. Porque chove, porque falta mão de obra, porque às vezes o cliente não pode abrir mão de alguma área que você precisa trabalhar ali naquele dia. Tem várias variantes no meio do caminho que você tem que pensar lá. E já tem que assumir uma estratégia na hora de fazer EAP. Mas como fazer isso se você já começa na quarta marcha, né? Eu quero dar uma regra de ouro aqui eficiente para fazer uma EAP, né? Regra dos 100%, né? Todo filho tem que somar 100% do pai. O que você está falando de filho e pai? Imagina, na hora que você quebrou a EAP, você vai definir alguns itens entregáveis, e esses itens entregáveis têm toda uma gama de trabalho para ser feito para entregar ele. Esse aqui é o pai. Então, a soma desses filhos tem que ser 100%, né? Tem que ser 100%.
Agora, cada pacote que esse pai participa, ele tem uma outra regra que chama-se 80-20. A cada pacote de trabalho deve ter entre 80, entre 8, desculpa, 80-20 não, entre 8 e 80. Deve ter entre 8 e 80 horas de duração. Microgerenciamentos exclusivos, 8 horas no mínimo. Falta de controle e previsibilidade, 80 horas. Por exemplo, peguei uma obra esses tempos atrás para gerenciar e a obra era de um prédio, né? O que eu quero dizer com isso? Que todo projeto ele não pode passar muito de 8 horas. O que passar de 8 horas você divide, você explode para poder gerenciar e verificar. Ah, mas eu não vou entregar isso para o cliente que vai ficar gigante. Ok, não entrega, mas você tem que ter. Você tem que ter. Porque vai ficar enorme, o cliente não vai entender, não tem problema, mas você tem que ter. Para não dar avanço turbinado, um avanço chutado. Exemplo, vou dar. O exemplo que eu vou dar na obra que eu peguei. Peguei uma obra de construção civil, prédio. Aí tinha lá uma barra enorme. Uma barra de quase 1 ano de barra lá. Gigante. E a barra era piso das lajes. Piso das lajes. Aí eram 20 andares. Ok, piso das lajes, quantos por cento tá? Tá 50%. Eu falei, mas como não tá 50%? Qual o tamanho disso aí? Quantos metros é cada laje? E qual a soma total para saber que está 50%? Não, a gente faz por pavimento. Cada pavimento entrega, a gente já dá avanço também no piso, né, concluído. Eu falei, vamos verificar então quantos pisos tem? Daí tinha 10 lá, nós verificamos 10. De 10, 6 não estava concluído. Mas o avanço estava pronto. Por quê? Porque se perdeu. Não tem controle. Aquilo que não é medido não é controlado. Aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Então tenha a prática de saber que o que passou de 8 horas, 8 horas mais ou menos, 8, 10 horas, tem que ser explodido. De novo, para você ter o controle total. Isso não se fala apenas só de EAP, mas se fala de cronograma também. Tem muito cronograma macro no mercado, muito cronograma macro. Muito cronograma que fala, que apresenta a obra como está tudo bem, mas você vai olhar a obra, meu Deus, caos, dinheiro se perde. E retrabalho sendo feito que não reflete ao cronograma. Não reflete ao cronograma, não reflete a gerência, não tem decisão. O planejamento, ele tem que ser o termômetro da obra, ele tem que dizer exatamente o que está acontecendo na obra. Ele não é o repórter da obra. Ele não é a folhas notícias da obra, não. Mas ele é o estratégico da obra. Tem muito planejador no operacional apenas, no automático. Quanto que deu o avanço? 50%. Pôs, colocou lá, fez um cronograma, entregou, tá tudo certo. Entendeu? Processo de criação, requisitos, menor que o termo de abertura, menor que a decomposição, menor que a validação, você perde, cara, né? Segundo ponto, a tríade da organização da IAP, né? O dicionário do cronograma, você tem que saber, né? O que você vai usar, que ferramentas você vai usar, né? A IAP é a visão hierárquica. Não possui atividades, apenas entregas e pacotes. Mostra a estrutura do escopo. O dicionário da IAP que ninguém faz. É o documento de texto que explica cada elemento da IAP. Como responsável, critérios, aceitação, descrição técnica. Ninguém faz isso, cara. Ninguém tem ideia. Né? Depois fala assim, é que eu não acompanho a maneira construtiva, eu não tenho métier, não tenho experiência. Nunca vai ter,
Porque é nesse momento aqui que você vai adquirir experiências e boas práticas, junto à sua equipe de staff, junto à sua equipe de supervisão, a gente que põe a mão na obra lá. E o cronograma, né? A EAP é o quê? O dicionário da EAP é o detalhe e o cronograma é o quando. O cronograma é o documento de datas, recursos, dependência. Deve ser elaborado com base na EAP, não o contrário. Não o cronograma, fazer a EAP depois, como em alguns lugares acontece. Se você fizer isso, você não tem uma EAP. Você tem uma cópia diferente do cronograma, ok? Né? E o controle e validação. O controle e validação protege o projeto. Né? Tudo isso tem que ser validado, tem que ser controlado, tem que ser escrito. O que não é escrito não é válido. Né? Tem que validar, tem que controlar. Os inimigos do escopo são adicionar funcionalidades não pedidas para agradar. Né? Tem isso também. Tem gente que acha que agradando a fiscalização vai manter emprego. Não mantém, irmão. Ou você é bom profissional, ou você não puxa saco, não se cria. Né? Aumentar o custo perde o foco do projeto. Né? E aumentar o escopo, mudanças pequenas, não controladas, que se acumulam e explodem o orçamento. Tem que ter sempre essa ponderação, o que foi planejado, o que foi orçado, o quanto que tem orçamento para fazer isso, quanto tem orçamento para fazer aquilo, para não ter problema de saúde financeira. Pensa, um projeto não é feito para dar emprego, um projeto é feito para dar dinheiro. Pensa, um projeto é feito, você não está aí por causa do trabalho, você está aí por causa do dinheiro. Se não tiver dinheiro envolvido na jogada, não tem projeto. Todas as mudanças devem passar pelo controle integrado de mudanças. Você deve ter uma gerência padrão para integrar toda a mudança do projeto e monitorar todo o projeto. É gerência de escopo. O padrão global que o PMBOK entende é o que é o guia. O que é o PMBOK primeiro? O PMBOK é o guia, né? PMI. Não é uma metodologia, é uma padronização de boas práticas. Definição do projeto. O projeto é um esforço temporário com início e fim definido, empreendido para criar um produto, serviço ou resultados exclusivos, diferente de processos contínuos. Certo? Benefícios no projeto, né? Padronização da linguagem, previsibilidade de custo e aumento de produtividade. O PMBOK, ele dá esse padrão global para você. Ele já define, as boas práticas são essas aqui. Segue quem quer, irmão. Se você não seguir, ótimo. Talvez você não se dê bem. Aqui já foi testado, garantido, qualificado. É algo válido e é algo que deu certo não só aqui, mas em um monte de país, né? As áreas de conhecimento básicas são a visão clássica, é escopo, né? É o tempo, é o custo, é a qualidade, é os recursos, é a comunicação, o story, é o stakeholders, é a integração, é a aquisição e é os riscos. Isso aqui é sua responsabilidade, são 9, né? E o escopo é o centro da discussão do que será entregue. Você tem que ter isso na sua mão o tempo todo para que a gerência possa fluir, né? E não ficar você tendo puxa, hoje tem que ir naquela obra de novo, daquela obra, só problema, só briga, só. Por que está brigando? Porque você não fez um bom serviço. Porque você não fez um trabalho certo. Controlar o escopo é essencial para que você possa romper em todo e qualquer projeto. É todo dia, não é uma vez por semana. É toda hora, porque todo dia dentro de uma obra acontece muita coisa. É todo dia você está de olho, ter modus operantes para gerenciar isso. Né?
Evolução de processos para os princípios, não adianta mais fazer as coisas de modo correto. Você tem que fazer as coisas certas de modo correto. Não adianta fazer qualquer coisa de modo correto, tem que fazer a coisa certa, né? Entre o PMBOK 6 e o PMBOK 7, o foco era em processos. Agora o foco no 7 é em princípio, né? O que você está fazendo com o seu projeto? O que você realmente tá gerenciando dentro do seu projeto? Está gerenciando política? Está gerenciando, às vezes, o comercial. Às vezes você não está trabalhando para o planejamento, você está para a engenharia. Você está trabalhando para o comercial, você está trabalhando para a política do projeto. Não é sua função fazer isso. A sua função é cuidar dos 12 princípios de entrega de valor. Essa tem que ser a sua missão, né? Servidor diligente, você tem que ser diligente, tem que ter valor, tem que ter adaptação, tem que ter risco de oportunidade, tem que ter equipe colaborativa. Ah, meu irmão, olha só, eu já tive truculentos dentro de equipe, né? Que você pedia para fazer A, ele fazia X. Que você pedia para fazer tal coisa de tal maneira, ele truculentamente fazia de propósito o contrário. Esse tipo de pessoa não se cria em obra. Esse tipo de pessoa você manda embora. E você tem poder para isso, né? Pensamento sistêmico, qualidade integrada, adaptabilidade e resiliência, Stereo Rock, engajamento. Tem que ter engajamento. A equipe tem que estar engajada junto com você do seu lado, né? Liderança, complexidade, mudança, estado de futuro. Se você pensar só no agora, o agora termina daqui a 3 segundos, acabou. Ó, agora passou mais um agora, né? Navegar com incerteza, com foco na entrega de valor e resultado real, não apenas em utopia. Não, você tem que ter pé no chão, né? Então, o gerenciamento do escopo é algo tremendo. Tratar desse escopo é algo tremendo e é fácil de fazer. Não precisa de muita técnica para fazer isso. Precisa apenas de vontade, né? Profissionalização, né? Você pode ter vários treinamentos a respeito disso, principalmente na PMI. Não que eu estou ganhando alguma coisa para falar sobre a PMI, mas tem mais, tem uma PMP, né, certificação especializada para gabaritos, tem o PMO, né, a centralização de governança e padronização, tem resumos executivos, né, o gerenciamento eficaz do escopo suportado por uma EAP bem construída. É diferente entre um projeto caótico e a entrega de valor previsível. É você escrever, cara, aplicar a EAP no seu projeto. Comece decompondo o trabalho para garantir que você está fazendo a coisa certa de modo correto. Fazer a coisa certa de modo correto. Essa é a minha dica de hoje. Fazer a coisa certa de modo correto. Você não pode mais deixar de lado. Ah, mas é mais trabalho para mim. Não é mais trabalho. Porque é fácil quando tudo está certo. Tudo dá certo. Complicado é resolver, é remendar coisa errada. Aí é complicado. Então, receba esse conteúdo que nós demos hoje e domine o seu escopo de maneira efetiva, que você vai ter sucesso nos seus projetos do início ao fim. Eu prego isso, falo isso, vivi isso, vivo isso até hoje. Tenha em mente, tenha nas mãos tudo aquilo que você precisa para ser um profissional mais eficiente e fazer mais com menos e melhor. Até a próxima terça. Eu espero você aqui no mesmo horário, na terça-feira, mais uma aplicação técnica. Eu quero que você também conheça os nossos produtos, né? Nós temos o livro Índice de Produtividade, nós temos aí a planilha, né, de índice de produtividade, temos os treinamentos, as aplicações técnicas dominando o índice de produtividade, que agora está sensacional.
todo final de semana nós temos uma aplicação técnica e você pode fazer parte disso e ampliar aquilo que você já é bom, ampliar para que você tenha uma visão 360 graus e saia do operacional e vá diretamente para o estratégico e seja reconhecido profissionalmente e financeiramente em todas as obras que você pratica e que você faz. Seja um profissional desejado, né, no mercado de trabalho. Fica com Deus, meu nome é Márcio Proente, eu fico por aqui com mais uma aplicação técnica. Deus abençoe a sua vida e até já.